pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal sobre psicologia. Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês mesmos pediram, que é a ansiedade. Também vou dar dicas aí, né, de como lidar com a ansiedade nessa época de pandemia, de quarentena, né, que não está fácil para ninguém. Então, hoje, né, falando um pouco sobre essa ansiedade, o dicionário aí, o APA, ele vai trazer que a ansiedade, ela é um estado de apreensão e tensão. Então, será que você tem ansiedade? Será que eu tenho ansiedade? Será que é importante? É importante? Você acha que é importante ter ansiedade? Bom, a ansiedade, ela é importante que a gente tenha, então todos nós temos, tá? Já te respondendo, todos nós temos ansiedade, sim. E é importante que a gente tenha, porque a ansiedade é o que nos move, é o que nos faz tomar uma decisão. Então, como identificar se há um transtorno? Porque aí sim, aí tem uma problemática. Então, a ansiedade, quando, né, é em casos de transtorno, ela vai dar um medo, né, exacerbado. A pessoa, ela vai paralisar. Isso mesmo, ela paralisa e ela não consegue lidar e nem reagir com as situações cotidianas. Então, quando esse medo ele deixa, né, de fazer com que você se mova e parta para uma ação, aí a gente pensa sim em um transtorno. E existem vários tipos relacionados aí à ansiedade, né? Então, no geral, quais são os sintomas aí que vocês podem identificar? Então, tensão muscular, taquicardia, sudorese, cefaleia, né, dor de cabeça. Também você não vai ter uma boa noite aí, né, não vai conseguir dormir bem, então vai te causar insônia. Mas isso por muitos dias. Pode ser que um dia você esteja realmente com essa insônia, pode ser que um dia você tenha problemas gástricos, né, aí desenvolva algo relacionado ao tipo, mas quando isso ocorrer várias vezes, né, por meses, a gente fala até que, como eu falei, a gente tem vários transtornos e cada um tem um protocolo, então a gente precisa identificar qual é, para a gente poder dizer até quanto tempo, né? Para cada transtorno a gente vai ter aí um tempo. Então, esses são sintomas gerais, tá? Vai ser sintomas gerais aí. E já trazendo dicas, dentro de dicas, o que eu coloco, né? Eu fiz um e-book, esse e-book é gratuito e ele está no meu Instagram, né? @psicojoanebutrago, tá? Então eu vou deixar esse arroba aqui para que você veja, você visualize e você possa ir lá pegar, né? A gente disponibiliza isso gratuitamente, tá? Então tá lá, pode ir lá buscar e eu vou ficar feliz que você utilize, tá certo? Então a primeira dica é: saiba que é totalmente compreensível, né, não acordar tão bem nesse momento, né? Então pode ocorrer de que você não acorde tão bem, você pode não acordar tão bem e esse dia seu nessa quarentena pode ter oscilações de humor. Então saiba que isso pode ocorrer e que você vai estar dentro desse quadro aí de ansiedade. Mas essa ansiedade, como é que tá? Ela precisa ser, né, avaliada. Então, através de um profissional, você vai conseguir fazer essa avaliação. Então, uma outra dica que está lá no e-book é que você não se cobre tanto, né? Saiba que o medo, ele é uma característica da ansiedade, né? Mas que você tem que saber que ele não pode te dominar.
aquela coisa que a gente falou. Se ele te paralisa, opa, você está perdendo oportunidades. Os planos estão surgindo aí, as pessoas estão te convidando para fazer as coisas, você não está aceitando. A oportunidade, ela chega, ela não vem para você, tá? Você não agarrou ela, mas outra pessoa vai. Então a oportunidade, ela só muda de pessoa, tá? Então cuida nessa situação, observa se você está nesse nível de ansiedade, porque aí sim a gente precisa investigar se há um transtorno, tá? Então, outra dica, não lute contra as sensações de ansiedade, simplesmente aceite isso. Aceite sua ansiedade, porque se você luta contra essas sensações de ansiedade, te traz mais ansiedade. Então, imagina você, né? Você está num problema, você está num dia ruim e você começa aí a pensar só nisso e fixar essa ideia e essa sua preocupação exacerbada com o futuro. Então, isso vai te trazendo um prejuízo, vai te trazendo um mal-estar e você vai ficando cada vez pior. Então, não foque nisso, não faça esse foco no problema. O que você pode fazer? Atividades que envolvam técnicas de relaxamento, tá? Existem aí várias literaturas que vão te auxiliar. O próprio YouTube tem aqui técnicas de relaxamento guiado, né? Então, a atenção plena já foi comprovado cientificamente os benefícios dentro da terapia, da ansiedade. Então, tem muita literatura já e, assim, construtos científicos que informam isso, né? Então, pode fazer. E eu atendo o caso, gente, que ansiedade num estado mais leve, que só com a técnica de relaxamento já começa a ter uma melhora. Então, às vezes, nem precisa entrar para a medicação, né? Então, você tem que ver questões de medicação. Tem casos que necessitam, mas tem casos que não, né? Então, justamente para que se evite isso, né? Então, observe como que você está, observa aí esse sintoma e essa observação você vai aprender e você vai ter através do autoconhecimento. E o autoconhecimento é através de terapia, não tem como fugir disso, tá? Então, é em terapia. Então, às vezes você pode até conseguir sozinho, mas se você for com alguém, né, uma atividade qualquer que você faça na sua vida, você caminha mais rápido. Então, se você vai aí de encontro com um profissional e esse profissional te orienta, com certeza, você não é obrigado a saber de tudo. Então, a gente vai ter aí informações mais fidedignas, informações aí que não são de Google, né? Então, cuidado com essas informações que aparecem. Entrando nesse conteúdo de informações que aparecem na internet, eu trago aqui para vocês a outra dica, que é afaste-se de más notícias. Você deve, se você é um paciente já, né, diagnosticado com transtorno de ansiedade, você deve se afastar dessas más notícias. Sabe esses grupinhos aí que enviam, né, várias notícias e que às vezes nem se sabe de onde vem essas notícias? Então, isso pode te trazer prejuízo e vai te trazer um sofrimento. E para que você vai ficar com essas más notícias? Se aproxime de coisas mais agradáveis. Vá atrás de algo que você gosta de fazer. Não perca seu tempo com essas atividades e com essas notícias, né? Então, o que você pode fazer nesse momento até de quarentena, que você, né, tem que saber também? É importante saber o dia que você vai voltar para suas atividades. Então, pega uma pessoa de confiança, pega essa pessoa e peça para ela te passar assim, o que for realmente necessário que se saiba. Então, isso é uma atividade que eu acabei falando e acabou trazendo benefícios para alguns pacientes. Eles acabaram saindo até de grupos aí de família, informando, né, de modo assim educado e calmo, que estavam saindo para se fortalecer e depois voltariam para ali. Por conta desses compartilhamentos, né, são vários, né, você deve saber, você tem grupo de WhatsApp, você deve saber. Então, afaste dessas notícias, afaste de pessoas que gostam de dar também essas notícias, essas más notícias aí,
né? Então não é legal, não é bacana e não tem ganho nem para quem passa essa notícia quanto para quem recebe. Então não vai fazer tanta diferença aí para você, tá? E vai trazer prejuízo, isso sim, isso vai trazer. Então, obrigada por você ter ficado até aqui, você ter me ouvido. Como eu falei, siga lá no Instagram. Lá no Instagram também deixo dicas. Lá no Instagram, inclusive, eu fiz, tá? Uma técnica de relaxamento. Então tá lá, tá gravado, ficou no meu canal lá do Instagram. E lá também tem o e-book, que você pode pegar gratuitamente. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou aí das dicas, talvez essas dicas não sirvam para você, né? Você acha que não sirva para você, mas ela pode servir para alguém. Então, compartilha com alguém. Compartilha com alguém que você acha que essas dicas vão ser úteis, tá? E obrigada por estar aqui, por ter assistido. E eu gostei muito também das pessoas que falaram aí positivamente do canal, incentivando. É muito bacana isso. É legal também pessoas, colegas de profissão, né, elogiando. Então, muito bacana ter esse retorno, incentiva que eu venha aqui, né, e que eu fale e pesquise sobre assuntos para trazer para vocês. Então, muito obrigada, tá, pela fala e pelo carinho. Até o próximo vídeo. Vocês deixaram aqui alguns temas, não se preocupem, vou falando sobre esses temas. O primeiro foi o mais pedido, que foi a ansiedade, né? E aí ele abre o canal, mas teremos outros, tá bom? Então, um beijo.